Olá pessoal, bem-vindo mais um Literatos. E nesse vídeo eu vou fazer um review e mais um vídeo da nossa série A Verdade Sobre. Claro que inevitavelmente os vídeos da série A Verdade Sobre são também vídeos review sobre os materiais que apresentamos. E qual seria a peculiaridade desse vídeo A Verdade Sobre? Primeiro que é um review de um material já de certa forma antigo. Por outro lado, também é um material um tanto controverso e que gerou também certa polêmica no período que foi lançado. E por outro lado, nós vamos estar aqui também mostrando um pouco internamente deste material, já que é um material muito difícil de encontrar porque já saiu de linha. E o material apresentado será essa Bíblia aqui, ó, que já está apagado o letreiro dela. A Bíblia de Estudo Batalha Espiritual e Vitória Financeira da editora Central Gospel. Então assim, essa Bíblia gerou muita polêmica na época, devido a uma série de questões, chamada da Bíblia dos R$900, devido o editor ter sido o Maurice Cerullo, que é uma pessoa um tanto polêmica aí, que gerou polêmicas na época. E qual o meu interesse e a curiosidade sobre essa Bíblia, né? Certa vez eu tinha uma irmã da igreja, que ela tinha essa Bíblia e eu abri ali por curiosidade e tinha lá um símbolo de um dos temas ali, que era assim, pobreza é maldição. E aí eu fui, e aquilo ficou na minha cabeça anos. E na oportunidade eu estava buscando uns materiais aí no sebo, encontrei lá na estante virtual essa Bíblia sendo vendida por R$40. Eu falei, eu vou comprar aqui porque é uma Bíblia rara de ter, quase ninguém tem. E essa coisa ficou na minha cabeça. E aí eu acabei adquirindo, inclusive, acabei de fazer minha leitura anual da Bíblia e estou lendo a partir dela aqui, né? A minha nova leitura da Bíblia está sendo a partir dela. Então, assim, algumas características, ou a verdade sobre esta Bíblia, né? Primeiro, eu, particularmente, é uma opinião própria, eu, na grande maioria das vezes, não gosto dos materiais da editora Central Gospel. Não é nada pessoal com o Silas Malafaia, não é algo contra, um preconceito, mas, em geral, eu não gosto do material da editora Central Gospel. Na grande maioria. Isso não significa dizer que não existem alguns materiais bons, né? Inclusive tem um comentário sobre Hebreus, que também está esgotado, que é considerado um dos melhores comentários de Hebreus existente, mas que foi publicado pela Central Gospel. Inclusive tem também o comentário Beacon, o novo comentário Beacon, que é extremamente caro, mas é considerado um bom material aí de estudo, mas eu particularmente, tirando esses poucos que eu conheço, materiais, eu em geral não gosto, inclusive das Bíblias de Estudo da Central Gospel. Eu acho que as Bíblias de Estudo são pobres em material, parecem feitos assim nas coxas e mal feitas. Essa é a minha sincera opinião. E é o caso também dessa Bíblia, né? Que assim, o que acontece? Qual que a gente pode dizer assim, as características dessa Bíblia? É uma Bíblia editada na linguagem NVI, assim como na Bíblia de Estudo NVI, ela tem uma nota sobre a edição NVI, porque a NVI é uma boa tradução, eu acho interessante. Mas o que a gente poderia dizer de precário que existe nessa Bíblia, né, enquanto Bíblia de Estudo? Ela é uma Bíblia, por exemplo, que não tem esboços dos livros, né? Que eu acho um grande erro assim de uma Bíblia de estudo, você não ter o esboço
falando da estrutura do livro, sobre o tema, sobre coisas, mesmo que a Bíblia seja direcionada para um determinado tema, nesse caso, batalha espiritual e vitória financeira. Aí você me pergunta, sim, mas a Bíblia de estudo integrada, você disse que não precisaria ter esses elementos porque ela não é própria para isso. Mas claro, eu coloquei as minhas considerações, falei a verdade sobre ela, né? Mas a questão da Bíblia de estudo integrado é porque a proposta dela é ser uma Bíblia cronológica. Então, e por isso também é uma Bíblia também mais barata, bem mais barata do que qualquer outra Bíblia de estudo. Então, não é uma Bíblia de estudo, a primeira Bíblia de estudo que você vai ter. Entendeu? Mas assim, por exemplo, você pega a Bíblia de estudo pentecostal. É uma Bíblia de estudo voltada para o tema pentecostal. Mas ainda assim ela tem lá esboço, você tem comentários bíblicos, você tem estudos abundantes. É uma Bíblia muito boa, entendeu? Apesar dela ser direcionada a um tema pentecostal. E a gente sabe que a editora CPAD, ela é bem, não sei se eu posso dizer enviesada, mas é muito ligada àquilo que ela acredita. Até as publicações da CPAD são muito voltadas para as doutrinas pentecostais, né? Mas o que acontece? Essa Bíblia não tem esboço do livro, ela não tem comentários sobre os textos bíblicos, então você não tem, como uma Bíblia tradicional, comentários sobre os textos, mesmo que esses comentários sejam direcionados para o tema, batalha espiritual e vitória financeira. Né? Ela não tem mapas ao final, né? Então, assim, alguns recursos, tipo uma concordância, também que seria, ao meu ver, mínima numa Bíblia de estudo, não tem também. Então o que acontece? Ela vai ter os símbolos temáticos de cada tema, né? Então tem vários símbolos relacionados à batalha espiritual, à vitória financeira. E assim, parece que é uma coisa meio que copiada da Bíblia de estudo pentecostal, que ela vai ter lá os símbolos temáticos, né? Assim, meio que destacado, não é colorido, é como se fosse uma linha assim, rodeada, bem ao estilo da Bíblia de estudo pentecostal. E você vai ter sim o que acontece. Comentários dos textos bíblicos voltados à batalha espiritual e vitória financeira. Então assim, não é comentário como numa Bíblia de estudo. Ela vai pegar como numa forma de quadros, e como se fosse até mesmo na Bíblia de Genebra, como se fosse um estudo ali a partir daquele texto, e falando e comentando sobre os temas que ela faz alusão, batalha espiritual e vitória financeira. Então ela vai destacar, não é necessariamente um comentário dos textos, é um comentário dos textos, de alguma maneira relacionado como se fosse estudo. Né? Se você conhece a Bíblia de Genebra, a Bíblia de Genebra tem o quê? Tem um comentário do texto, o que essa não tem, e tem os estudos relacionados aos temas daquilo que alude a Bíblia de Genebra, que é a Reforma. E essa aqui, na verdade, tem quadros que são comentários dos textos, mas que de alguma maneira são estudos. Então não tem os comentários dos textos em si, né? E assim, os comentários dos textos, eu acho assim, um tanto assim, não sei se eu posso dizer raso, né? Mas que você espera um pouco mais de profundidade, tecnicidade e tal, né? Então, o que acontece? Ao final, ele vai ter um pouco mais de 50 páginas, abrangendo desde a questão de dízimos e ofertas, questão da batalha espiritual, questão relacionada à prosperidade, o que é que impede de você ter prosperidade, caminhos para você alcançar a prosperidade, a batalha espiritual e tal. Então, assim, eu já comecei a ler ela e vi algum desses quadros. Algumas coisas eu acho bem interessantes. Claro, eu não estou fazendo juízo de valor, não estou querendo entrar na questão doutrinária. Batalha espiritual, o que é a batalha espiritual, até quando vai a batalha espiritual, como entender a batalha espiritual, eu não quero entrar nessa questão. Mesmo porque eu posso, depois que ler ela, fazer um juízo de valor mais aprofundado. Mas eu achei algumas coisas interessantes e me tirou um pouco do preconceito do qual eu viria a ter sobre esta Bíblia.
mas eu achei um pouco raso e percebi, a partir de todas essas características, e como eu já disse, eu acho os materiais, principalmente as bíblias de estudar de ocidental gospel, um pouco assim, muito mal feita, ao meu ver, é uma opinião, né? Feita assim, meio de, como se fosse de qualquer jeito. Então, ela não tem esboço, ela não tem comentários, a não ser esses comentários que às vezes são grandes, né? Assim, são comentários de estudo grandes que pega ali meia página, mas às vezes você vai ter várias partes da Bíblia onde não vai ter comentário nenhum, né? Sobre os textos alusivos à questão de prosperidade espiritual, vitória financeira. Alguns outros textos que talvez possa até mesmo possivelmente ir de encontro a que o editor pensa, não vai ter comentário nenhum, até mesmo para ele fazer uma defesa ou uma interpretação daquilo que ele pensa, e não vai ter comentário nenhum, tipo como se fosse uma omissão, né? Então você vai ter essas coisas, né? Ele tem uma parte aqui ao final que fala bem assim, que Deus tem uma bênção para os últimos dias, uma bênção de prosperidade para os últimos dias sobre a igreja, e como se livrar da última crise mundial, financeira e tal. Então assim, abrange algumas coisas até da economia, né? Questão econômica da dívida pública americana, sei lá. Então assim, eu particularmente, se você fala de batalha espiritual, vitória financeira, por exemplo, na questão de vitória financeira, eu acho que o autor poderia, por exemplo, dar dicas de finanças, de investimento, de como você administrar sua casa, como você, né, já que está falando dessa área de finanças, uma coisa, não sei se eu posso dizer, mais secularizada, embora não seja, porque você vai ter lá em Provérbios dicas de você, de trabalho, de você até mesmo reservar no período de escassez. Claro que se eu chegar nesses textos e ver o comentário, eu posso também falar, fazer uma crítica. Mas no final do texto, da Bíblia, ter lá algumas coisas orientando, dando dicas mais específicas, estudos completos sobre o tema. Aqui ele vai ter alguns quadros relacionados aos temas que não são esses comentários que eu falei, e vai ter palavra-chave relacionado aos temas também prosperidade espiritual e vitória financeira. Aí ele vai recorrer ao hebraico, ao grego, ao estilo lá das bíblias de estudo palavra-chave, a Bíblia King James vai ter, mais relacionado à temática. Certo, pessoal? Então a gente vai passar aqui depois a segunda parte do vídeo, que é mostrando aqui internamente tudo aquilo que eu estou falando. Então, pessoal, nós estamos aqui com a parte que nós vamos estar falando aqui sobre o aspecto interno da Bíblia. Então nós temos aqui Mori Cerulo, Antigo Testamento, Novo Testamento, dedicatórias, agradecimentos. Aqui tem aqui o agradecimento do Silas Malafaia. Aí você tem aqui o sumário, né? Prefácio NVI, como usar a Bíblia de estudo, características especiais, listas de símbolos de vitória financeira. Isso aqui, como eu já disse, né? Isso aqui é o estilo da Bíblia de estudo pentecostal, né? Índice de referências, que aqui eles vão dar as referências dos textos, símbolos de batalha espiritual, referências sobre batalha espiritual, índice de comentários sobre vitória financeira, índice de comentários sobre batalha espiritual. Então, assim, como eu já disse, esse aqui, ó, esses índices de vitória financeira e batalha espiritual, aonde aparece
os comentários e estudos que eu falei, né? Palavra-chave, como eu já disse, né? Índice de tabela. Então, aqui tem a introdução, né? Como eu já disse, né? Eles têm um apelo muito retórico, né? É hora de a igreja se levantar-se para cumprir a missão, tal, né? É uma coisa muito técnica, né? Então aqui ele tem um texto, né, sobre referente ao tema. Prefácio em NVI, eu acho interessante, né, que tem aqui na Bíblia de Estudo NVI tem isso também. Como usar a Bíblia, aqui já tem minhas... Eu só leio a Bíblia anotando, né, fazendo anotação e tal. Aí aqui, passagens bíblicas, comentários de índice. Aqui, como eu estou dizendo, né, ele vai dar como você estudar a Bíblia, né? Escolher o tema, usar as referências, tal, né? Aqui, ó. Sempre que ler um comentário e estudar os textos em destaque, faça suas anotações à parte, escreva o que o Espírito Santo lhe revelou. Aqui, ó, a estrutura, né? Como eu já disse, ó, aqui dízimo, né? Um dos símbolos da vitória financeira, né? Que é o dízimo, que são todos referidos, né? Aqui, ó, batalha espiritual e tal. Aqui os símbolos, ó. Prosperidade, provisão financeira em tempo, escassez financeira, né? Dando e recebendo, ciclo da provisão, transferência de riqueza dos ímpios para os justos, princípios de poder no ato de ofertar, dízimo, quitação de dívidas, ofertas, esmolas, né? É curioso você falar de esmolas, sendo que você, uma pessoa que seria necessitada, não estaria em pecado, coisa assim. Eu acho é curioso, né? Aqui, ó. Espera que nós hoje damos aos pobres parte das bênçãos que ele nos dá. Claro, eu acredito nisso, né? Mas, porque se você fala de vitória financeira, um pobre não tem vitória financeira. Pelo menos segundo a tese da prosperidade, né? Dinheiro. O dinheiro pode ser instrumento de bênção e maldição. Riquezas, pobreza, anos de jubileu, votos, festas, sacrifícios, altar. Referências. Essas referências aqui não são necessariamente sobre os comentários. Isso aqui serve para você usar no dia a dia, né? Lista de símbolo de batalha espiritual. O que fazer, realizar a obra de Deus, verdadeiro ministro, ultrapassar a visão da bênção, a verdade é poder, rompimento de barreiras espirituais, que dá posição para defensiva para ofensiva, armas das nossas guerras, índice de referência sobre batalha espiritual. Então, como estou dizendo, essas referências aqui, ó, bem grande, elas não são necessariamente relacionadas aos comentários, como eu já disse, né? Aqui, ó, aqui é os comentários, ó. Comentários sobre vitória financeira. Antigo Testamento, Novo Testamento. É curioso, né? Porque assim, isso reflete essa lista de comentários. Seriam umas 4 páginas. Já mostra o quão poucos comentários a Bíblia tem, né? Por quê? Porque uma Bíblia de estudo ela não vai ter a lista de comentários, porque não daria. Okay. Palavra-chave, como eu disse, né? Palavra-chave, aqui ó, festas, depósitos, céu aberto, são palavras-chave. Você vê que tem poucas palavras-chave, né?
sobre referências ao tema da Bíblia, né? E aqui tabelas, né? Aí você tem aqui instituídas, festas, ofertas, ciclo de derrota, ó. Aqui só tem quatro tabelas no Novo Testamento. E aqui, ó, já dei uns riscos. Tem aqui, ó. Você vê os comentários aqui. Como eu já disse, são comentários temáticos, né? Como se fossem estudos também, né? Aí pega aqui o comentário do texto e vai, tipo, fazendo um estudo. Então, você não vai ter um estudo. Você vai ter o quê? Os quadros. Aqui você tem a palavra-chave, abençoar. Aqui, ó. Você vai ter aqui. Aqui já não tem, ó, um comentário, ó. Entendeu? Certinho? Agora vamos aqui pro final da Bíblia, né? Não. Como sobreviver à crise financeira mundial vindoura? Prepara-se para o desastre econômico global, que ele vai falar também das dívidas dos governos, né? Durante a crise, suprirá nossas necessidades com seus recursos limitados. Fuja das limitações. Enfrente problemas financeiros sem medo e com fé. Aumente sua fé. Diretrizes sobre as ofertas. Contribua voluntariamente, sem reclamar, mesmo com sacrifício, com pureza de propósito, com oferta sem defeito. E aqui, como estou dizendo, lista e checagem de vitória financeira. Aqui, o que é que você está fazendo para ter vitória financeira? Você está se enquadrando aqui? Estou sendo fiel ao relacionamento que estabeleci com Deus pelo meio da nova aliança? Tenho obedecido diretrizes divinas com as ofertas? Então aqui ele faz uma checagem. Ó. Tem algum voto a pagar? Aqui então, lista de checagem. Respostas. O dízimo. Qual o propósito do dízimo? Depósito de Deus, onde devemos entregar nossos dízimos. Rendimento do bruto ou do líquido? É pecado? Que passagem bíblica para estudo posterior. Aqui tem uma série, ó. Se quiser o tema, segundo na perspectiva do autor, né? Tem vários aqui. Vários temas relacionados a essas passagens. Batalha espiritual. Tem aqui várias passagens também, né? Chamados para batalhar. Aqui, ó. Aqui tá a lista que está em Efésios. Adoração, louvor, ação de graças. Vencendo oposições. Igreja avante. Então é isso, pessoal. Aqui está a Bíblia de Estudo Batalha Espiritual e Vitória Financeira. Espero que tenham gostado. Nós temos nosso Pix. Se você quiser contribuir e ajudar o canal. Estamos lá no Kawai. E até a próxima.